Aí eu já estou gravando. Ótimo. Então vamos Gente, começar, né? antes de começar, né, Jussara, só queria apresentar aqui hoje conosco pela primeira vez, né, a Isabela e a Cíntia. As duas são estudantes da graduação lá da FFP. Elas vão participar com a gente também é, das discussões maiores do laboratório, mas começaram num projeto de extensão muito próximo do que nós estamos fazendo. Na verdade, é uma continuidade e está sendo feito, vai começar agora, né, na escola do Diego, lá em Magé. Então, é um trabalho na mesma linha de montagem de oficinas e materiais didáticos, com a perspectiva antirracista, mas trabalhando com o patrimônio cultural de Magé. Então, é Muito um bom. projeto aí para 2 anos e a ideia é que a gente faça tudo junto, né, ao mesmo tempo. Só para Ótimo, as duas já estão aí ótimo. é, Eu já falei, a gente já Guarazinha. tinha dado boa noite para elas, mas vamos agora dar uma boa noite oficial e também as boas-vindas oficialmente, né? Cíntia e Isabela. Então, sejam bem-vindas aí ao LEPAC. Também tem aí, né? Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez também nos visitando, né? Tem o Pedro, foi meu aluno, né, do doutorado, na turma de doutorado do Prof. História. Deixa eu ver. O Antônio Carlos, que é meu orientando, né, de mestrado no Prof. História. A Érica estava aqui, não sei se ela continua, não estou vendo. Érica Mas, Tô não, não aqui, é, tô não aqui, é tô essa Érica, aqui. não. Érica Ah, tá, outra. é uma Essa nova é que a gente Érica. já. Essa Érica Érica, já é veterana, né? Essa muito. Érica aqui é veterana, Érica Freire, né? Super veterana do LEPAC. Mais uma outra Érica que estava aqui, não sei se ela saiu, acho que ela saiu, não sei se ela voltar. Bom, e tem a Josi também. A Josi é também minha orientanda, mas é do programa de História Social, né? Lá da PUC. Bem-vinda também, Josi. E tem mais gente aqui que eu não sei quem é, né? É, que não está identificado. Ah, a Érica aí, ó. Olha a Érica aí. Ela apareceu. Isso. Então tá bom, gente. Então vamos começar. Então, boa noite a todos e todas, né? É ótimo estar aqui com vocês agora nessa nossa primeira reunião do semestre, né? Desse segundo semestre. Já estava programada para nós fazermos essa discussão desse capítulo desse livro, né? Dessa obra que foi organizada pelo Kabengele Munanga. E também para nós continuarmos a nossa dinâmica aqui, né, que é uma dinâmica de interação com o Colégio Céu Azul, que nós estamos fazendo esse ano, né, desde o início do ano. Já fizemos várias atividades, né? Visitamos a escola, os professores, né, e também os gestores, né, da escola nos visitaram lá na PUC, né? Já fizemos várias atividades. A última reunião foi uma reunião muito, muito bacana, muito, muito proveitosa, né? Nós falamos sobre muitas coisas e hoje nós vamos fazer essa discussão, né? É uma discussão que tem, né, como centro, né, do debate a questão do racismo na sala de aula, né? Que é algo que nos mobiliza, né, aqui no grupo, né, no LEPAC. E depois nós vamos reservar um tempo para falar sobre os planos de aula, como a Eunícia já falou agora no início, né? Que faz parte de uma atividade que nós começamos no ano passado, né? Aí depois a Eunícia pode falar melhor sobre isso também, né? Aí nós vamos ter a apresentação de alguns planos de aula, tá? E aí, tem aqui o Paulo, o Paulo Rosa, sim, o Paulo, eu tenho conversado com o Paulo, né, que é da Fiocruz. Sim, trabalhamos juntos no projeto do Resnic, da UERJ Petrobras, projeto da Caixa de História. E aí ele está aqui hoje conosco. Bem-vindo, viu, Paulo? Fica à vontade aqui, tá? É, Obrigado, obrigado. bem-vindo. É, Jussara, eu não tô oi. gravando. Quem tá gravando é Mário, né? Sim, está?
Tá tudo gravando. Tá. Ok, perfeito. Então, qual vai ser a dinâmica, né? Isso, né, essas nossas discussões não são aulas, né? Não são aulas, ninguém vai fazer aqui uma exposição do texto, não é nada disso, né? É uma discussão mesmo, né, para nós falarmos aí sobre é, é, aquilo que nos mobilizou na leitura, né, a partir da leitura. Mas, para começar, né, para levantar a bola, eu trouxe aqui alguns pontos, tá, que eu vou compartilhar com vocês muito rapidamente, para depois nós abrirmos para discussão, tá bom? Então, essa é meio que a dinâmica que nós fazemos nesses encontros, né, que nós temos aqui no LEPAC, tá? Para quem não está acostumado aqui com a nossa dinâmica. Deixa eu ver aqui. Eu preparei um. Na verdade, eu já tinha, né, um PowerPoint. E aí eu aproveitei para trazer aqui. Peraí, só um minutinho. Eu imagino, né, que alguns de vocês, né, já saibam quem é o Kabengele Munanga, já conheçam e tudo mais, mas outros pode ser que não, né? Então, achei interessante trazer, né, aqui uma foto do Kabengele, né? É, ele é congolês, é professor titular, né, da... Jussara, só Oi, que eu não sei se é assim que está aparecendo para os outros. Para mim, não está em tela cheia. tá. Então, a leitura do texto fica um pouco comprometida porque a letra fica pequenininha, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Jussara, eu acho que você tem que parar de compartilhar, botar em tela cheia no teu computador e aí Ah, compartilhar. é? Eu acho que sim. Porque da outra vez eu também não consegui, né? Aí eu tenho que botar na tela cheia no meu. Ah, eu tenho que parar de compartilhar antes. Já parei, Já né? parou. Aham. Tá. Aí eu tenho que colocar no meu. Bota em tela cheia no seu e compartilha a tela cheia. Isso. Uhum. Peraí, gente, só um minutinho, tá? Não estou localizando aqui nesse onde eu coloco em tela cheia. Estranho. Não tem aquele íconezinho. Não tem lugar escrito tela inteira, Estou procurando. porque ou tem aquele quadrado grande, É, ou tem o tela inteira escrito, né? é. Jussara, compartilha sua tela para a gente ver se acha aí de repente. Então, não achei. Vou compartilhar com vocês. Tem alguma coisa aí, se vocês visualizarem onde é isso. Então, do lado dos 63%, Ah, é isso aqui? isso, clica aí. Não foi. Eu Não? já tinha feito isso. Ou eu tenho que aumentar aqui? Peraí. Ah, mas aí continua aqui Não, o. é. Bom, mas ao Acho menos que com essa aplicativo é esse. ampliação Melhorou é assim? Assim já dá possível para, ler. assim dá para ver, Jussara. Assim tá, Melhorou? tá Assim bem. funciona. Ah, então tá. É. Bom, então tá. Vamos lá. Então tá aqui o Cabenguelê, tá? Só para ter uma ideia, né, de quem é. É um
professor congolês, né? Titular, professor titular da USP, graduação em antropologia, é, e doutorado em ciências sociais também pela USP. Aí, o que que aconteceu? Eu não sei se alguém, né, teve também essa curiosidade, ou, né, não sei, tempo, para ler a apresentação que o, né, mais curiosidade é tempo, né? A apresentação escrita pelo Cabanguelê, né? A apresentação do livro. E aí eu vou falar rapidamente aqui algumas coisas que ele traz na apresentação do livro. Né? E uma coisa também interessante, que eu acho que é importante de ser dito agora nesse tempinho, né, que vai ser bem curto para fazer esses comentários iniciais, é que essa é uma obra que é datada, né? Ela é uma obra, né? Foi uma obra organizada em 1999, a primeira edição. Né? E aí, a segunda edição, que é essa aqui, é de 2005. Mas, assim, é importante a gente ter isso em mente, porque na leitura já é possível observar aí logo de cara, né, que é bem datado mesmo, né? Então, no texto que foi indicado para discussão hoje, por exemplo, né, a autora está falando lá dos temas transversais, né, dos PCNs. Então, nós sabemos que muita coisa aconteceu nesses últimos quase 25 anos, né, de lá para cá. Então, assim, não são quaisquer 25 anos, são 25 anos de muitas transformações, né? Assim, eu diria 25 anos de uma história bem acelerada, né? Então, né, tem gente até que trata isso de presente presentista, né? Tá tratando de uma aceleração do tempo mesmo aí, porque nós vivemos muitas transformações, grandes transformações, especialmente no campo do ensino de história, né? E aí, isso fica bem claro assim na leitura, né? Então, quando foi escrito, quando essa obra foi organizada, né, e os autores escreveram esses textos, né, o Kabengele fez essa apresentação, nós ainda não tínhamos, por exemplo, a 10.639, né? Então, acho que isso é algo importante de ser pontuado aqui, sinalizado, né? Então, era ali um momento inicial mesmo, aquele momento pós-redemocratização, né? E que eu acho que essas coisas estão se materializando, né? Mesmo na escola. Então, acho que são os passos iniciais. Né? Acho que é importante falar sobre isso, né? Então, na apresentação o Kabengele Munanga, ele vai falar sobre essa nossa formação eurocêntrica, né? Então, é algo que ele destaca, né? Então, ele vai apresentar a obra, né? Ele vai falar sobre o caráter estrutural do racismo, né? E de como a escola é um local, ele até diz assim, é um local que não é o único, mas é um lugar muito central, né, para se buscar a desconstrução desse racismo estrutural, dessa estrutura. Né? Ele vai dizer, não é o único local onde se deve lutar para desconstruir, mas é um local de grande destaque. É isso que ele diz aqui na apresentação, né? E aí ele vai falar do mito da democracia racial, né? E traz aí esse trecho que eu achei interessante de destacar, né, que ele vai dizer: alguns professores, né, por falta de preparo ou por preconceitos neles introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de discriminação no espaço escolar e na sala de aula como um momento pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa identidade nacional. Então, é uma observação que ele está fazendo, né? Que é importante, que eu acho que cabe, né, naquele momento e cabe agora também. Acho que aí tem umas situações que são muito interessantes nessa obra, porque a gente percebe que ela é datada, né, que
muitas coisas mudaram, mas tem permanências, né? Tem permanências, ainda que não exatamente como eram, mas as coisas ainda permanecem, né? Infelizmente, né? Ainda permanece. É, bom, e aí, avançando. É bem rapidinho, tá, gente? Não vou demorar. Aí depois ele vai falar, né, sobre a diversidade que nos constitui, que não constitui um fator de superioridade e inferioridade, mas sim, né, um fator de complementariedade e enriquecimento da humanidade em geral. E vai apontar, aí que eu acho também interessante nessa apresentação dele, né, na visão dele, do Kabengele Munanda, quais as causas do fracasso escolar de crianças negras, né? Ele está falando lá naquele momento, né? Em 99. Antes dele, né, tem até um prefácio para a segunda edição, que é escrita acho que é o Fernando Henrique, né? Que escreve o prefácio. Não, não acho, não é o Fernando Henrique, é o Fernando secretário. Henrique. É o Fernando Henrique, né? Prefácio segunda edição. E aí ele vai falar causas do fracasso escolar de crianças negras. Ele vai, né, elencar aqui o impacto da situação socioeconômica dos pais, né? E aí tem uma questão interseccional, né, que é a questão de classe e raça, né, que é muito forte, né, no Brasil, apagamento da história, memória, enfim, da cultura dos alunos afrodescendentes apagados do sistema educativo, né, como que também esse apagamento, né, que é identificado na escola, né, da cultura negra, da história, da memória, também contribui para o fracasso escolar de crianças negras. E aí ele faz né, uma pergunta: a quem interessa? Essas aspas no resgate fui eu que coloquei, tá? Não tem essas aspas no resgate lá no texto original. A quem interessa o resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra? Aqui tem um ponto para a gente discutir, né? Então, assim, afinal, né, como nós aprendemos, né, aí, a gente não resgata história e memória, né? Nós não resgatamos a memória de ninguém, de nenhum grupo, né? Nós conseguimos ressignificar, né, no máximo e tudo mais, mas não resgatar a memória, né? Então, é uma questão aí de expressão mesmo, né? Sim, Rafael, você quer falar? Pode falar. Isso que eu ia Eu falar, lem- pode interromper também, né? Não, não é algo que assim, não é um monólogo aqui no início, não. eu lembrei de uma coisa sabe aquele livro do pessoal do INSPER, discriminação racial? É, eu tenho ele aqui, daqui a pouco eu pego e mostro para vocês, né? Porque eles têm um capítulo que é falando sobre educação, sobre racismo dentro da educação. E aí eles pegam alguns dados que eles chamam de comparação condicional, que eles isolam algumas características, por exemplo, a questão da socioeconômica, né? Do tipo alunos negros e brancos vindo de famílias com mesma renda mensal, mesma escola, e aí, por exemplo, escolas particulares e escolas públicas, e mesmo assim os alunos negros acabam tendo uma média de rendimento menor. Hum, O que é explicado pelo segundo ponto, né? Essa ideia de uma Sim, história, de uma escola que não transparece os saberes, não é multicultural, não é diversa e não faz com que esses alunos se sintam incluídos dentro daquele espaço escolar, seja ele público, privado, seja ele com uma renda média semelhante ou diferente em relação aos alunos brancos. perfeito, Rafael. É isso aí, né? Então, tá claro, né? Lógico que a questão racial, ela, né, ela salta aí, né, nisso. Nós sabemos que no Brasil, né, tem essa interseção que é muito forte mesmo, né, entre a questão econômica e a questão racial, né, que também, né, o lugar onde está a maioria da população negra é nos lugares, né, de menor poder aquisitivo. Então, tem uma interseção que é clara aí, mas que nós sabemos também que não explica, né? Não explica a não inserção, né? A desigualdade
né, racial, né, do negro na sociedade, a questão econômica, né? Ela não explica, mas existe essa interseção que é muito forte, né, também. Então, isso é importante de ser dito, sem dúvida. E aí, né, ele vai falar dessas transformações de nossas estruturas mentais herdadas do mito da democracia racial. É algo que ele destaca também, a questão do mito da democracia racial, né? E como a educação é um lugar muito estratégico, muito central para a desconstrução disso que ele chama de estruturas mentais, que são herdadas do mito da democracia racial, né? Que, né, é algo que vem lá do século XIX, né? Não é algo que é criado pelo Gilberto Freire, né? Então, é uma noção que é construída desde antes do Gilberto Freire, já no 19, né? Essa ideia de uma harmonia racial no Brasil, e que foi se infiltrando e estruturando o sistema educacional brasileiro. E que nós sabemos, né, que até hoje, né, até hoje é algo que está presente, né? Então, ainda no imaginário de boa parcela da sociedade brasileira, é, não há diferença, né? São todos iguais, né? É o tal do mito da democracia racial, não tem outro nome, né? Então, assim, embora hoje não se fale tanto sobre, né, não use tanto a expressão, mas é isso. Tem muita gente que acha que não tem diferença, né? Diz isso, né? Mas as práticas, as atitudes, elas continuam atitudes e práticas racistas, né? O que eu acho que fortalece ainda mais o mito da democracia racial, porque não se fala mais nele, né? Então ele acaba sendo fortalecido. E aí ele vai falando, né, sobre esse caráter do racismo brasileiro, né, que também é algo que nos lembra o Fanon, né, também, que não é racional, né, ele possui uma dimensão afetiva e emocional no inconsciente coletivo, que é, né, aquela questão, né, de dizer, né, basta eu chegar e dizer para os meus alunos que racismo é crime, né, basta trazer lá, né, pontos da lei, né, e dizer, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não, não basta, não é assim que funciona, né, porque tem uma dimensão emocional e no inconsciente coletivo que nós sabemos que não se supera de uma forma utilizando, né, essa estratégia racional, simplesmente, né? Então, é algo que está para além disso, né? Bom, e aí a Ana Célia da Silva, eu ia colocar aqui uma imagem dela, gente, acabei esquecendo, depois passou, mas é uma imagem atual da Ana Célia, perdão. Ela é graduada em pedagogia, né? Aí está dizendo que ela tava se doutorando, né? Ela já é doutora agora, né? E é professora adjunta da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação. Aí é o texto, né? E a desconstrução da discriminação no livro didático. Ela dialoga com Fanon, né, para argumentar sobre os efeitos que a presença de estereótipos no livro didático no espaço escolar como um todo levam a criança negra à autorrejeição e à rejeição do seu próprio grupo, né? Então, eu acho que ela dialoga bastante, né, com Fanon. Embora ela não fale nele toda hora, ela está dialogando com ele, com a obra do Francis Fanon, né? Causam baixa autoestima, fracasso escolar e busca pela aproximação e isso leva, né, a criança negra a buscar uma aproximação, né, com a branquitude, né, e a se rejeitar, né, não se estimar, aproximar-se de tudo do indivíduo estereotipado positivamente dos seus valores tidos como bons e perfeitos. E aí ela vai e traz alguns pontos que ela vai falando sobre cada um deles, que aí eu, né, só vou aqui, só elenquei mesmo para a gente discutir, né, que é a desconstrução do estereótipo de incompetência. Aí ela fala um pouco sobre isso, né? Aí depois vai falar desconstruindo os estereótipos do feio, sujo e mal. Ela traz algumas dicas, né, para fazer isso, ressignificando as religiões afro-brasileiras, requalificando o conceito de pobreza. Ela fala um pouco sobre, né, sobre
sobre essas coisas e traz umas dicas. E aí é bom lembrar, pessoal, que essa é uma obra que foi escrita para professores, tá? Ela tem um público muito claro, assim, muito claro, muito específico. Isso está dito na apresentação do livro, né? Foi escrita para professores da educação básica. Então tem assim um caráter assim bem didático, né? Eu diria. Reconstruindo o conceito de minoria negra e corrigindo a autorrejeição. Esses são os pontos, né, que ela traz no texto e que ela vai desenvolver no texto. E que aí eu acho que a gente pode discuti-los aqui, né? Eu vou interromper o compartilhamento para nós abrirmos para discussão, ok? É, Então, assim, uma fala mesmo só para situar, tá? O texto e para a gente começar aí a nossa conversa. A Érica já levantou aqui a mãozinha. E é isso, pessoal. Quem quiser falar pode levantar a mãozinha. Depois a Eunícia. Então, podemos começar com a Érica. Boa noite, pessoal, para quem eu ainda não falei. Achei esse texto. Vocês estão me ouvindo bem? Tô de fone aqui, eu não sei se está dando para ouvir legal, Sim, tá? Beleza. Então, achei esse texto interessante. Na leitura, a gente já começa a perceber que realmente ele é voltado para um público de professores, para uma ampla divulgação, ele não tem um caráter acadêmico, né, propriamente, apesar dele ter várias citações e ter uma grande gama assim, de referência bibliográfica. Mas uma coisa que me causou um incômodo, e aí eu já não sei se é a partir das leituras que eu fiz depois, ou se também tem a ver com esse gap que a gente tem entre o momento que o texto foi escrito e as leituras que a gente já tem hoje, né, e todo esse avanço dentro desse debate, é que me parece que a autora ela responsabiliza muito o professor, nesse sentido de o professor, a figura do professor precisa se especializar, precisa se formar, e combater todo esse racismo dentro da escola, estruturar aqueles pontos, enfim, e avançando em coisas que eu acho super relevantes, principalmente essa questão da autoestima, da invisibilização dentro dessas narrativas, né? A gente sabe que existe os exemplos que eu queria escutar um pouco de vocês também. Se vocês também tiveram essa impressão de que parece que na narrativa que ela constrói, a responsabilidade do professor ela é quase que individual, em ter que lidar com esse problema que é estrutural, que a gente está falando que é o racismo dentro das escolas. uhum, Ela não fala, por exemplo, da gestão escolar, de uma estrutura maior envolvendo, por exemplo, o Ministério da Educação para poder tratar disso, né? Então, acredito que o movimento negro, né, os movimentos negros foram construindo isso ao longo do tempo, com a Lei 10.639 e com outras conquistas também ao longo dos anos. Mas aqui nesse momento isso me causou um incômodo. Queria ouvir de vocês o que vocês acham, o que vocês pensam. muito bom, Érica. Acho que a gente pode ir no diálogo, né? Passando aqui. Eunícia. Bom, boa noite também. Eu queria só fazer uma listagem rápida, né? Já que a Érica começou com incômodos, e foi logo que eu cheguei dizendo. Eu achei que foi muito legal a gente ler o texto. Acredito que ele traga coisas importantes, mas eu fiquei com muitos senões. E para explicar os meus senões, eu vou dar o exemplo de um tema que me é mais próximo, que é a questão indígena. É inegável que a Lei 11.645 é transformadora em termos de geração de visibilidade, produção de materiais, produtos, suporte legal para determinadas ações estabelecidas em instituições. Então, assim, é inescapável. Mas quem parou para ler a lei sabe que ela é um absurdo. A começar com a definição de afrodescendentes ou de índios e indígenas como uma cultura única. Porque negros não têm uma cultura única, índios e indígenas não têm uma cultura única. Então, assim, nessa clareza do valor que eu concedo a essa lei, da importância que ela tem para a sociedade,
mas do absurdo que ela traz. E eu, na minha leitura, acabei tendo essa percepção. Eu acho que o texto traz elementos provocativos, alertas, abre olhos, tem uma fala clara e concordo plenamente com Érica, não tem uma pegada, apesar de ter as citações e tudo, não tem uma pegada tão acadêmica que talvez possa ser mais palatável para determinados grupos de professores. Mas eu até me questiono sobre essa escolha, porque eu acho que não é assim que a gente qualifica o profissional docente. Mas dentro desse universo que a Jussara falou ao início, de que isso era um texto datado, que era um momento anterior até a Lei 10.639, existem determinadas coisas que, em termos conceituais, me preocuparam. E aí, uma dimensão conceitual que, por vezes, atravessa a história, às vezes, atravessa a educação, às vezes, se mistura com as coisas da sociedade. Eu fiz aqui a listinha das palavras que, de alguma forma, me incomodaram. A primeira é livro didático, porque em momento nenhum está identificado que tipo de livro é. É o de história? É o de matemática? É o de língua portuguesa? Em alguns momentos, o que aparece sugere ser o livro de história, pelo tipo de sugestão que ela traz ao professor. Mas se o livro de história realmente será um prato cheio para uma temática como essa, na hora que você vai observar, as questões de estereotipia ou os outros problemas que ela aponta estão em todo e qualquer livro. Então, na hora que Sim. você cria um personagem de um problema de matemática para o que é hoje quarto ano, você vai ter, de repente, essa referência na caracterização em termos de classe social, de pobreza. Então, ao mesmo tempo que o fato dela trazer a ideia de livro didático de uma maneira genérica pode nos alertar, não é qualquer, pode ser qualquer livro, não é só esse, gera, digamos assim, eu acho que por incrível que pareça, apagamento dos problemas onde existem livros que podem, inclusive, não apresentar imagens, mas que conseguem carregar essas estereotipias também. Um outro problema é que começa na primeira página, e é surpreendente porque ela usa em duas chaves, uma na primeira e outra lá no finalzinho do texto, a palavra universal. Porque ela traz valores considerados como universais, e assim, eu consigo compreender que na nossa sociedade nós estabelecemos, podemos pegar lá o iluminismo, podemos pegar a Segunda Guerra Mundial, como elementos paradigmáticos de como a gente constitui certos princípios de direitos, certos princípios de universalidade, mas a gente não pode exatamente, se a gente vai falar de livro didático de história, a gente não pode partir da premissa da universalidade. Até porque, na hora que você está falando de culturas subordinadas, não dá para falar de universal. Então, o uso da palavra universal, para mim, foi bastante complicado. Falou em indígenas aculturados. Eu quase tive um treco. Tudo bem que a gente está falando década de 90, mas é o próprio conceito, né? O que que é aculturado? E como é que ela fez a paridade entre cultura para a relação indígena, mas no parágrafo seguinte, na hora que ela está fazendo a comparação com os negros, está falando da cor da pele, não da questão cultural. Então, assim, tem alguns pontos que são bem difíceis. O resgate, que ela usa algumas vezes, e que aí quebram a possibilidade de reconstrução de significação, né? Ressignificação e reconstrução de parâmetros, de paradigmas e dentro desse universo, a ideia de correção. Porque, assim, estamos nós no princípio de temos aqui um baluarte, nós somos os certos e vamos corrigir o resto do mundo? E o que é correção na hora que você pensa ensino de história? O que é correção na hora que você pensa educação de um princípio geral? O que que é isso? O que que é corrigir? Você vai corrigir a ideologia? Eu achei isso bastante complicado, porque você ter uma luta em defesa de princípios, valores, ideais que você tenha e que o outro é seu, digamos assim, adversário, ok, mas não é deslegitimar, mas desconfigurar a origem, o princípio da
qualificação daquela outra ideologia, você perdeu a história. É quase como se fosse assim, está cancelado, apaga e passa adiante, e o mundo acaba sendo de uma limitação também profunda. Inclusive, aquele exemplo que ela não usa essa expressão, tá, gente? É uma coisa que eu estou adicionando. Na hora que ela faz aquela coisa da quadrinha do boi da cara preta e depois da questão literária, é como se ela quisesse, no caso literário, assim, ela vai corrigir a literatura? Hum, bem complicado. Mas o quadrinho da Boi da Cara Preta, como também teve esse atirei o pau no gato, né? É o tal do politicamente correto. E aí a gente tem que pensar como é que isso entrou dentro da nossa sociedade, que ele veio por uma, digamos assim, não um veículo, né, mas um caminho que veio de pensamentos alinhados à esquerda, mas que foi apropriado de outras formas e ganhou dimensões que, assim, a meu critério, se tornaram muito problemáticas você assumir uma via de politicamente correto. E que entra justamente numa das vias problemáticas, nessa coisa de que você apaga, né? E aí, só para dar justificativa do porquê do livro. Na nossa realidade, né, Monteiro Lobato é um problema grave, no sentido de que, sim, ele pode trazer uma qualidade literária, mas hoje em dia parece que é um palavrão você falar nesse autor em função da questão dele ser racista, ele apresentar pressupostos racistas de cabo a rabo. Ok, aí você vai assim, você vai cancelar, você vai eliminar, você vai dizer que não existe, não dá. E nesta obra aqui, que foi compilada, organizada pela Marisa Lajolo, criou-se uma alternativa que eu considero mais interessante, mais eficaz do que a ideia de correção que a autora traz. O livro, ele tem a história do Lobato, mas ele traz notas de rodapé que não são necessariamente notas de rodapé. Elas acabam por ser intervenções literárias que constroem novos significados a partir do que está dito, desnaturalizando todos os elementos racializados que estão ali. Então, assim, e não é uma coisa assim de uma aula, uma coisa didática. Isso aqui ele disse por isso, por isso. Porque ele estava no tempo tal. Não. Tem alguma coisa dizendo assim, naquela época as crianças escreviam cartas para se comunicar com quem vivia longe, como o Pedrinho. Tá, fez uma coisa explicativa. Mas alguns são na base da pergunta. Aquilo, você já reparou, Narizinho, que as crianças hoje chamam nossa amiga de Chapeuzinho Vermelho e o nosso amigo de Aladim? Então, vai criando uma interlocução com o leitor, recolocando as premissas, assim, acaba garantindo um sentido de contexto, de historicidade, onde a criança pode, ao mesmo tempo, aproveitar a dimensão literária que o autor traz, sem eliminar, sem cancelar o problema. Porque a partir do momento que a gente eliminar o problema, a gente vai. Se a gente for na radicalidade, né? Eu vou cancelando todo mundo que é racista, todo mundo que é racista, todo mundo que é racista. Tá, então não existe mais racismo. Acabou. Cadê o conflito que justifique a minha fala afirmativa, né? Então, acho que a autora traz coisas bem legais. Sou muito crítica a textos que trazem, entre aspas, receitas de bolo, de o que fazer, mas acho que ela conduziu de uma maneira generosa em termos de sugestões, sem fechar caminhos, acho que foi legal, mas como a Lei 11.645 traz uma inspiração boa, mas com muitos pecadilhos, que talvez para um professor não pesquisador possa ser mais positivo do que negativo. Para um pesquisador, é mais negativo do que positivo. Realmente, acho que você levantou muitas questões aí que são questões difíceis, né? Quentes. Acho que para a gente discutir, né? Bem importantes. Essa coisa de você vai eliminar, né? Você vai tirar o racismo dali do contexto escolar, aí ele vai deixar de existir, né? Vai tirar o conflito. É,
Isso, isso traz muitas questões. Eu acho que é uma coisa que de fato choca, eu acho que com o posicionamento de alguns grupos, né? Que eu acho que vem enfrentando essa questão dessa forma, que eu acho que também, em alguma medida, não é a melhor, né? Não é a melhor mesmo. Mário, Começar com uma coisa tão simples sobre o livro didático, então agora até já fiquei meio assim depois da fala da Eunice. Mas eu, pois é, eu acho que tem muitas coisas para conversar a partir desse ponto. Eu acho que seria depois bacana, né, sentir um pouco de quem está realmente, né, vivenciando isso agora em sala, para tentar pensar um pouco essa diferença no tempo, né? Porque uma coisa que eu fiquei logo de cara na dúvida era imagem, livro didático, a força da imagem que está no livro para a família, o fato do livro ser, né, o objeto de leitura, que está nas famílias, das camadas populares. Isso é datado demais, né, Jussara? E quando a gente pensa no que é a circulação da imagem na sociedade de hoje, 2024, né? De 25, né? né? Então, acho que e como que os alunos têm esse acesso a imagens e como pensar a imagem, como pensar o papel da imagem no livro didático hoje, né? O que é bastante distinto, na minha opinião, do que é no momento da escrita do texto. Acho que isso já é uma questão logo de cara. É, e do próprio livro didático, né? A minha impressão que eu tenho é que o livro didático, que é, eu ainda tento ser um defensor, ele aparece, usa, mas ele tem sido ainda mais agora, depois das últimas reformas, né? Em particular com essa do ensino médio, com os livros novos. No nosso campo, o pessoal tem, de fato, né, se afastado muito dele, né? Isso é uma outra, também é uma impressão e uma pergunta também para os colegas se é isso mesmo que está acontecendo. E uma outra coisa era um pouco em cima do que a Eunícia falou sobre o meu desconforto com a não definição de que livro era. É, porque, né, estamos falando de quem sendo retratado, né? Personagens históricos, então vamos alterar os personagens históricos que estão sendo retratados, vamos trazer novos personagens, ou, né, situações cotidianas, né, situações da vida cotidiana, que em alguns momentos ela menciona, quando mostra uma multidão, só mostra brancos, quando mostra uma situação como essa. Então, são, são imagens de situações e contextos muito diferentes, né? Então, pensar, né, no uso dessas imagens, né, para um livro de história, né, para determinados eventos, que ela menciona, eu acho que é um ponto que esse isso ainda segue sendo uma questão muito presente, porque para dar um exemplo bem próximo nosso, tá? Quando nós montamos, a Sara sabe aquele curso à distância da PUC, de história, as imagens, a gente não chegou a propor as imagens, né? A gente, não, fomos fazendo os textos e eh, as imagens, eh, o pessoal foi, do design do curso foi mandando, tá? E o que apareceu quando, né, tinha um capítulo sobre racismo e república, e as imagens que apareceram, veja, isso foi feito ano passado, tá? E as imagens que apareceram foram correntes, escravidão, tá? Violência, tá? Violência urbana no contemporâneo, criminalidade. Então, essas imagens seguiram aparecendo e seguem. Então, isso não é algo ainda, né, datado demais. Me impressionou muito. é, Lembro que na época eu peguei as imagens e falei, mandei para a Mari, olha essas imagens, pelo amor de Deus, que eu não vou deixar passar isso no curso.
Me ajuda, muda. Vamos ver como é que a gente muda essas imagens para aparecer, né? Então, é, isso me chamou a atenção, é, no sentido de que não está tão, é, numa outra mão, de que não está tão datado assim, né? Talvez isso esteja, para as nossas discussões, mas eu estou trazendo. Isso foi um exemplo que aconteceu. Enfim, agora, é, na equipe de design da PUC, ou seja, então são profissionais, que estavam desenvolvendo outros cursos e que fizeram uma pesquisa com imagens para montar o nosso curso e trouxeram imagens, nessa linha da violência, do sofrimento, para caracterizar, né, as agências históricas. Então, acho que esse é um tema que ainda vale, tentando salvar umas coisas, mas que ainda vale para gente puxar, né, para as nossas últimas discussões sobre como movimentar o protagonismo histórico nos meninos, de que maneira, né, trabalhar essas questões pelo reconhecimento da luta, pelo reconhecimento de trajetórias. E eu acho que isso, é, se faz com processos, né, e com atividades. Mudando aqui uma coisa para ali, não é, não sei se é suficiente, na minha, enfim, é, pouco fundamentada opinião, mas não sei. Eu queria também ouvir um pouco vocês mais sobre, é, os temas no espaço escolar. Também fiquei me lembrando de uma conversa que tive com a Érica, é, em especial com as escolas, nas escolas privadas, não é? Como que esse resgate, a palavra resgate impressiona, como que o resgate já me chama, já parece que tá, né? Vai para o folclore, vai para novos estereótipos, vai para algo que é distante, não? Então, como que isso, a palavra já não serve e ela é ruim, ela traz outras coisas, junto, é o que me parece, assim, também. E que eu acho que isso também não está tão datado, não, porque o que eu vejo às vezes nas escolas é, é isso, né? É buscar uma coisa, tirada, o elemento, do cotidiano, da luta política, da presença, né? Algo lá que a Silvia Cusicanqui, lá na Bolívia, reclama demais, né? Então, assim, sendo, nos tira da luta política, nos tira da vida, nos tira, do viver, né? Então, isso é uma ação, é, enfim, que envolve a coisa dos originários, por que não usar essa expressão e uma série de outros, elementos, mas me impressiona, né? E, e a questão indígena, bom, é o nosso desafio pensar isso para a sala, né? Porque é justamente esse trazer para o cotidiano, para a luta política, em muitos espaços, questão, né? Porque a questão do racismo negro, a gente consegue, né, trazer para o próximo, trazer para referências, trazer para o espaço, trazer para, né, para as comunidades, mas a questão indígena, em muitas escolas, há uma ausência, né, uma ausência que, que, que eu não sei certeza de como trabalhar, transformar essa ausência em presença ou de que forma, fazer isso, se esse é o caminho, enfim. Também são umas dúvidas, na verdade. Muito bom, Mário. Obrigada. Eu acho que, de fato, tem muitas permanências aí, né? Porque a ideia do resgate, para nós, ela fere nossos ouvidos, né? Assim, falar resgate da memória. Para nós aqui, né? Na nossa bolha. Mas tem muita gente, né, que está dentro da escola e que está ali trabalhando com essas questões, né, pedagógicas, está dentro da universidade e que opera a partir dessa lógica do resgate. Continua operando a partir da lógica do resgate, da folclorização, né? Então, é um debate que está aí. E, assim, 25 anos de discussão, né? De muita coisa que aconteceu aí nesses 25 anos, né? Que vem acontecendo. Jéssica, depois o Fernando. Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. É,
pegar algumas, só duas questões, assim. Primeiro que tem uma parte que ela fala, quando ela fala sobre essas questões do livro didático, e aí como o nosso olhar é feito para, né, meio que programado para a gente entender determinadas coisas. Como é um texto, né, de história dentro de um livro sobre essa temática, eu absolutamente já associei livro didático a livro didático de história e acabei não fazendo todas essas problematizações que vocês colocaram em relação à natureza material ou ao livro em si, né? Existe uma série de materiais que podem ser usados como referência. Mas eu queria comentar uma coisa, que ela fala num determinado trecho sobre a questão das séries iniciais, que é uma coisa que tem, né, pegado um pouco o meu olhar ultimamente. E ela fala dessa questão do livro didático e dessa preocupação, né, que até a Érica colocou, ela coloca muito essa responsabilidade no professor ter essa missão de levar e problematizar essas imagens e tal. E aí, para as séries iniciais, eu realmente acho que é interessante a gente pensar nessa questão, porque em vários trabalhos que a gente tem lido, dissertações, né, as teses são poucas, mas dissertações, né, principalmente no campo da sociologia da educação, tem várias questões relacionadas à formação. Isso é um debate também para a questão das relações étnico-raciais, da formação continuada dos professores. E estes professores de séries iniciais, né, muitas vezes não têm essa questão da formação, o acesso a essa formação continuada, por muitos motivos, às vezes não é possível. E aí você tem, né, e também tem várias questões, até para pegar o gancho do recalque, da psique, né, do Fanon, relacionadas a uma certa inferiorização, uma certa não, né, uma descarada inferiorização da pedagogia e das professoras de primeiro segmento, e aí eu vou usar o feminino porque são mulheres, né, são professoras em sua maioria que lecionam na pedagogia. Então, eu acho que isso tudo contribui para uma ideia de que, de fato, para muitas escolas, e mesmo nesses 20 anos, né, desses 20 anos, eu estou há 10 anos em sala de aula, nas séries iniciais, eu percebo que esse livro didático como referência para o professor é uma realidade. E é uma realidade para a escola pública, é uma realidade para a escola particular, seja essa escola particular de elite, seja essa escola particular menos de elite, digamos assim, né? Mas nesse nicho. E assim, um levantamento bibliográfico que eu tenho feito de vários trabalhos batem muito nessa tecla da questão do livro didático. A única coisa que me gerou um certo desconforto, e aí eu lembrei da minha própria dissertação, é sobre essa questão da imagem. Eu entendi que ela estava se relacionando à imagem pictográfica, digamos assim, né? A uma imagem foto, a uma imagem desenho, mas existe a imagem discursiva, que é também uma questão que tem muitos trabalhos que ainda estão pensando sobre isso. Então, ao mesmo tempo que o texto é datado e que tem toda essa dimensão, né, que vocês comentaram, de 20 anos atrás, ainda existem muitos trabalhos, principalmente do Prof. História, que estão falando sobre isso, porque ainda é necessário falar. Então, eu acho que ainda é necessário bater nessa tecla sobre discursos, de maneira geral, se a gente puder ampliar, sobre esses grupos, em termos de poder, né, em termos de construções simbólicas, que são minoria. Aí, minoria, nesse caso, né, Eunice, se a gente pensar na questão política mesmo, na questão, né, de visibilidade e na questão de representatividade. Então, eu acho que eu fiquei pensando mais sobre essa chave, assim, e não sei muito bem qual é a solução, se é que existe uma solução, né? Porque existe toda essa discussão e esse debate, mas pensando nessa realidade de séries iniciais e pensando nessa formação, que possibilidades existem, né, para esses profissionais acessarem discussões que nós, da bolha, como a Jussara falou, estamos aqui acessando, estamos aqui tendo, né, a oportunidade de discutir. Existe um buraco aí, existe uma discussão aí, e eu defendo a ideia de que se somos historiadores e se faz história nas séries iniciais, a gente precisa
participar desse debate. Então, eu fiquei pensando sobre isso, não tem uma resposta, são inquietações. E só para botar, apimentar um pouco mais o debate, aí pegando o que a Eunícia colocou, Eunícia se incomodou com a ideia de correção, né? Mas só para. Eu queria que você falasse um pouquinho, Eunice, enfim, qual é a diferença entre correção e reparação histórica? Assim, claro, né? Tô só colocando aqui para a gente pensar. A reparação histórica não é uma correção? A problematização em sala, ou propostas metodológicas diferentes, ou sujeitos diferentes daquele que está no livro, ou daquele discurso, ou daquela imagem, não deixa de ser uma correção? Mas tudo bem, se a gente se incomoda com a palavra correção, a gente pode usar outros pontos. Não sei, fico pensando sobre isso. É a mesma discussão que existe nesse campo sobre a ideia de raça, né? Que tem a questão, a gente não pode mais usar raça, porque raça é lá datado do século XIX, é um vocabulário científico, a gente vai usar etnia, mas e a discussão racializada? Né? Então, assim, fico me perguntando sobre esse incômodo em relação à correção. É claro que a gente desconfia de tudo que vai se propor a ser um manual de qualquer coisa, né? Apesar da gente ter um livro, Meu Pequeno Manual Antirracista, que é uma referência, inclusive, para muitas pessoas, mas tudo que é manual, tudo que é guia, a gente vai sempre desconfiar e problematizar. Mas eu fiquei aí só para apimentar mesmo, para colocar essas questões em relação à reparação histórica, a ideia da correção. Se lembrar de mais alguma coisa, depois eu falo. É isso. Muito bom, Jéssica. Então, Fernando. Boa noite. Eu vou falar muito rapidamente, acho que o tempo também já está começando a pegar, né? É, esse tema mexe bastante comigo, experiências pessoais, e eu quero resgatar algumas coisas que foram ditas, assim, e que foram montando aí um quadro meio rancoroso para mim. É, Assim, quando o Jussara traz, né, que esses últimos 25 anos a gente teve bastante avanço, traz uma discussão, avanço eu não sei, mas uma discussão mais focada. Eu em sala de aula nesses últimos 40 ainda percebo que as discussões ainda estão muito no nível acadêmico, né? E não estão na sala de aula, né? O outro aspecto que eu queria trazer é quando a Eunícia traz a edição aí da Marisa Lajolo, que para a minha geração é uma mulher de importância muito grande, justamente por conseguir fazer, estabelecer o que a gente ainda acredita e que a gente não está tendo oportunidade, que é a questão do diálogo, né? A importância do diálogo e da, hum, dessa relação mesmo semântico-histórica que a gente precisa ter com os materiais, com a palavra. Enfim, eu acho muito boa essa você ter trazido isso, Eunice. Esse livro eu não conheço, mas eu vou comprar, óbvio. E é importantíssimo, né, que a gente traga isso. Esse incômodo que vocês tiveram, muito em cima da experiência que vocês têm da análise dos textos aí voltados para a história e tal, eu queria trazer mais um incômodo que é a pressuposição de que o professor ele não vai perceber os estereótipos, de que ele não vai ter a capacidade de entender que os materiais didáticos não são únicos, não são passíveis aí sim, de correção, né? Enfim, um aspecto que
me incomodo muito. E aí eu vou jogar uma bomba, que é a relação da academia com a escola, né? Será que isso a gente ainda está no mesmo ponto? É só isso. Grandes e boas e quentes questões, né? Tá, Luciana, ela levantou a mão. Só queria introduzir um pequeno elemento aí no livro didático, nesses últimos 20 e tantos anos, que é uma coisa chamada PNLD, que vai atuar em cima dos livros didáticos, sejam eles de história. Vocês todos leram um livro didático como livro de história. Eu não li como livro de história, eu li como um todo, principalmente livros de língua portuguesa, tá? Foi isso que eu achei, assim, a quantidade de estereótipos que você traz em outros livros, e aí matemática e português são brilhantes nessa capacidade de trazer estereótipos racistas, né? É, me chama muito atenção e me chama atenção essa questão do PNLD, porque o PNLD existe, não agora, tá? Esses últimos anos voltamos a estaca zero, mas houve todo um movimento é, teórico das universidades de analisar os textos e criticar esses estereótipos racistas. Então, vários livros foram eliminados, vários livros foram colocados dizendo, não é possível isso aqui. Não sei se melhorou, porque é a coisa, não sei se isso efetivamente vai trazer uma melhora como um todo, mas eu acho que é um elemento que a gente tem que levar em consideração também, tá? É isso. Sem dúvida, Luciana. Acho que você tocou num ponto muito importante. Assim, eu acho que é isso. Os livros didáticos não são mais os mesmos livros didáticos, né? Eles mudaram muito. Essas coisas gritantes a gente não encontra mais no livro didático, né? Assim, mas você encontra sutilezas. Sem dúvida. Isso que é o mais complicado, né? Que é mais difícil de perceber. E Mas aí aí, a mesma coisa, eu acho que assim, existem professores que não percebem, mas você não é, pode dizer que todos os professores não percebem. Não é sim, é. um dado geral, como ela generaliza, né? Então, são livros didáticos. Não são livros didáticos, né? Está generalizado demais, né? Vocês leram livro didático de história, eu não li livro didático de história em momento nenhum, eu só li livro didático de língua portuguesa. Não sei por quê. Acho que o problema é a Eunice, que ela me enfia tanta literatura infantil na cabeça que eu fiquei assim, não, são os livros de português que trazem literatura infantil que não estão corretos, certo? Eu acho que a gente tem que pensar. Você está querendo livrar a cara dos autores de história. É claro Eunice, que eu estou e botar a culpa nos professores de língua de língua portuguesa. O que portuguesa. você acha? Livra a Daisy e ferra você. Eunice, depois Rafael. Tá fechado, Eunice. Não estão me ouvindo? Agora sim. Tá. É só para dar o retorno para a pergunta da Jéssica em relação à correção, porque eu acho que tem muitas coisas para serem comentadas, mas é só quanto a isso. Qual é a minha preocupação com a correção? Achei a sua comparação com reparação histórica não seria uma correção? Perfeita reflexão. Mas vamos pensar aqui duas coisas. Um, o nosso incômodo com a palavra resgate, que não incomoda outras pessoas, porque nós pensamos a memória como uma construção contínua. Então, que você não volta efetivamente ao passado. Então, o uso de uma palavra, ela pode ter um poder de construir certas percepções que, para alguns grupos, podem se tornar inadequadas. Nesse texto em especial, a palavra correção, ela se adensa primeiro pelos exemplos que são compostos no texto. E ali ficam num processo de correção mesmo, ao ponto dela corrigir a quadrinha popular, corrigir o poema feito pelo Odílio Filho, se eu não me engano, não recordo o nome. Então, há uma diferença entre você pensar reparação
A reparação necessariamente não vai ser feita com uma correção. Você vai buscar, sim, transformações. Transformações que entrem de fato no conflito que foi estabelecido por processos colonizadores, por escravização, por milhões de coisas, mas que assim, o conflito está ali. Então, a palavra correção, para mim, por isso que logo no início eu coloquei, são dois pontos: a correção para a história e a correção no sentido pedagógico, porque aí também esqueçamos esse tema étnico-racial, a questão do racismo. Pensemos o como a gente aplica, pensa e faz correção. Infelizmente, pelo menos nos espaços escolares mais tradicionais, há uma correção, sim. Tem a caneta vermelha que diz isso está certo, isso está errado. E apaga, por exemplo, a noção de processo. Os meus alunos, vocês não passaram por isso, mas os meus alunos pequenos não podem usar borracha. E eles não podem usar borracha porque eles não podem apagar o processo de pensamento. Eles não podem apagar o processo de transformação daquilo que eles descobriram depois, revisaram, e eles têm um manancial para retornar. A gente está vivendo numa sociedade de uma aceleração tão intensiva, né, tão intensa, tão maluca, onde as pessoas só pensam no resultado e apagam o processo, em que isso se tornou, se já era importante para mim no passado, indispensável. Então, nesse caso, a ideia mesma de correção, tal como tradicionalmente pensava na pedagogia, ela é extremamente problemática para você tentar fazer qualquer tipo de, aí vamos falar, reparação histórica. Ela não vai funcionar. Então, se eu concordo com você que algumas ações, como você sugeriu, não seriam correções, correções de rumo, correções sociais no sentido de existe um desequilíbrio de acesso, um desequilíbrio de informação, e na hora que você garante algumas ações públicas, legislação, você vai tentando equilibrar e corrigir desigualdades, por exemplo, não é dizer que ela não vai existir, mas aqui nesta palavra e no contexto do texto, com aqueles exemplos, ficou muito complicado aceitar correção, porque não implica definitivamente no diálogo com o que foi feito, mas no apagamento daquilo que foi feito. E a meu pensar, no modo como eu penso, se eu apago, eu elimino justamente aquele conflito que até então não só dava razão para a minha ação, mas o meu entendimento do processo que gerou o meu presente, que gerou o que eu vivo nesse momento. Então, esse é meu ponto de correção, tá? Rafael? A gente, vocês falaram várias coisas, assim, até para não retornar tanto, mas uma questão que me chamou a atenção foi a questão das imagens, né? E até indo, também concordo muito com a análise de todo mundo, enfim, é um texto datado, mas assim como o Mário falou, eu acho que a questão da representação imagética é relevante. O debate ainda é atual, vamos dizer assim. E aí, quando vocês comentaram que, enfim, fala de uma forma mais genérica, eu também intuitivamente li como um livro de história. Até porque, em muitos sentidos, português não acho que é o caso, nem literatura, mas em outras matérias, simplesmente a questão étnico-racial, a pessoa negra ou das populações indígenas, ela simplesmente só não aparece. Não tem ali necessariamente uma representação, tem um apagamento, não sei se é um apagamento, uma invisibilidade desse indivíduo dentro dessas matérias, dentro dessas produções didáticas. No livro de história, geografia, português, elas aparecem ali. E aí, como a Jéssica falou também, assim, pensei a imagem num sentido mais abrangente, assim, para além da imagem, representação iconográfica em si. Esses dias eu estava lendo o livro do Burke, até esqueci o primeiro nome dele, que você me deu, Início, há anos atrás, sobre imagem e história. E aí, falando sobre as escolhas da imagem que a gente coloca, a forma como a gente coloca, de que modo a gente está colocando grupos sociais, etc. E aí, como o Mário trouxe dessa experiência, enfim, que eu não vivi, não vivenciei ela e nem sei detalhes, mas tenho lido muito sobre racismo algorítmico, por exemplo. Tem uma questão bem atual das novas tecnologias, existe já preconceito representativo, de representação de imagem,
Você tem essas novas, tem vários casos das novas tecnologias, por exemplo, produzindo, quando você coloca, sei lá, faça uma reunião de presidente de uma empresa, tratando de negócios, etc, 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 testemunho ocular, exatamente, Eunice. Sempre vai colocar ali pessoas brancas, na maior parte do tempo, são pessoas magras, são pessoas novas, são pessoas que estão com fundo em países desenvolvidos, tipo, parecendo Nova York, Chicago, etc. Você tem vários vieses dentro dessas imagens, e que são vieses que para além de reproduzir preconceitos estruturais, nossa sociedade reforça em muito sentido esses preconceitos. Então, acho que a questão imagética é um ponto muito relevante quando a gente vai tratar agora das questões das novas tecnologias. E também, como a Jéssica trouxe, a questão mesmo da narrativa, né? E aí tem uma pesquisa recente, vou mandar o link aqui para vocês depois, de um pesquisador do NES, que ele apresentou na Universidade de Oxford recentemente uma pesquisa tratando o PNLD, tratando só os livros do PNLD. E aí ele, inclusive, está usando. São 102 livros de diferentes disciplinas, e ele usa uma tecnologia de análise abrangente. E aí ele identifica, por exemplo, alguns dados que ele vai trazer aqui. 60% das diferenças nos livros são destinadas a personagens masculinos, enquanto só 40% são personagens femininos. E aí eu lembro que a Erika falou aqui desses boxes ainda existe muito. Ah, movimento feminista, movimento sufragista. Ah, a Revolução Francesa, essa personalidade feminina participou, etc, etc. Isso é tipo um apêndice da história oficial, quando a gente pensa, enfim, toda a interseccionalidade de questões. Na questão da equidade racial, os livros trazem quase 60% de representação branca, contra 17% de personagens negros e apenas 2,5% de indígenas. E quando você faz uma intersecção de mulheres negras, e mulheres indígenas, elas são praticamente invisíveis dentro desses livros didáticos. Ou quando aparecem, no mínimo, ali, no máximo, na verdade, nesses pequenos boxes, falando alguma coisa. Quem foi Maria Filipa, por exemplo? Uma parte muito, muito reduzida desse conteúdo. Então, mesmo o PNLD, e aí, dentro desse escopo, assim, eu venho acompanhando em sala de aula, acho que os livros melhoraram muito, de fato melhoraram, mas ainda tem um prejuízo de imagem. Tem um estudo muito bom da Unesco, um relatório gigante com livros didáticos, que vai identificar 6 conceitos que são mais problemáticos em livros. E aí a representação de pessoas negras, representação de povos originários, representação da branquitude, e a não representação, a Uhum. não análise, a não conceituação, assim, a não debate sobre o que que é branquitude, sobre o que que é esse padrão universal, normativo de branquitude, que não é analisado, basicamente, assim. O que que é o Ocidente, essa ideia de um Ocidente onde o caminho das sociedades é estar mais próximo do Ocidente possível, e aí também de questões relacionadas a refugiados e a esse imbricamento, a intersecção entre classe, gênero, orientação sexual e raça. Então, são 6 pontos de atenção relevante que sempre a gente tem que pensar, para refletir e produzir um material didático que seja de fato, enfim, emancipatório, né? Que seja ali a atenção realmente, seja com uma ideia antirracista, seja com uma sociedade, enfim, antifascista, não sei, esse termo não é um dos melhores, mas, enfim, acho que a gente tem que sempre estar atento a isso, e acho que a questão da representação, seja imagética ou narrativa, os livros didáticos ainda são majoritariamente embranquecidos. Mesmo, enfim, se a gente for pensar a história, datar períodos, todos os marcadores são europeus, são eurocêntricos, focados nisso. Essa ideia de uma colonialidade do saber é completa. Ainda a gente pode colocar mais imagens, pode colocar mais ali uma introdução ou outra, mas o escopo, a estrutura ainda é muito eurocêntrica. Então, assim, isso não necessariamente mudou. Tem evoluído, mas ainda muito, muito, muito atrasado, vamos dizer assim, muito ainda o centro do conhecimento ainda é um centro de conhecimento europeu, é um norte virado, bússola virada para a Europa. Então, é bem problemático. Muito bom, Rafael. Então, ouvindo você, né, eu fico aqui pensando, né, no quanto isso me faz afirmar, sei lá, um argumento aqui que eu tenho, né, de que
esses avanços, né, que a gente fala, de fato avançou, né, mudou, né, mas é isso, avançou, mudou, mas a hegemonia branca, ela permanece intacta. Ela permanece intacta. É isso. Tá lá nas margens, né? A mulher está na margem, os negros, os indígenas, né? Eles continuam não ocupando o centro de nada, né? O centro ainda a narrativa ainda é ocidental, né? Ainda é essa narrativa que naturaliza a figura branca, né, masculina, porque eles estão ali, eles são os naturais, né? Não tem raça, não tem cor, não tem nada. Eles são o padrão. Então, isso permanece intacto. Isso está intocado, né? Então, eu às vezes fico pensando, né, que esses avanços, que às vezes a gente fica falando assim, não, mas avançou, né? Tem o PNLD, não sei o quê. No quanto isso, por um lado, é bom nós falarmos disso, né? Por outro lado, nós temos que o tempo todo também ficar demarcando, olha, mas continua o racismo lá, continua estrutural, continua desse jeito, porque parece que uma maneira de continuar o mito da democracia racial de uma forma agora invisibilizada, é reforçar esse mito, porque não se fala mais, né? É como se fosse aquela situação assim, não, agora nós já demos lá o espaço, né? Já tem as mudanças, já tem a lei, né? Os negros já têm as cotas, já existe isso, já existe aquilo, né? Então, não tem mais o que falar, né? Não tem mais o que argumentar, né? Não existe mais essa coisa do mito da democracia racial. Mas me parece que sim, né? Eu acho que é isso, né? Acaba ficando dessa forma. Juliana. Oi, gente, boa noite. Então, primeiro, assim, agradecer pelo debate, porque eu acho que é um assunto que eu estou muito aprendendo aqui, né? Eu fico mais calada na maioria das vezes, porque a maior parte do tempo eu estou aprendendo mesmo. Mas eu queria só compartilhar uma reflexão, porque eu não sou professora, eu sou psicóloga, né? Então, trabalho no ambiente escolar, mas num outro papel, numa outra função, e venho de uma outra formação também, uma formação humana, mas é uma formação diferente da formação do professor, né? Então a gente termina, às vezes, tendo o olhar mais voltado para algumas coisas. E eu acho que esse tema da imagem é um tema muito relevante, porque o inconsciente, né, quando a gente fala do Frantz Fanon e a ideia de que o racismo ele está ancorado em processos do inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo ele se forma a partir de imagens que se repetem durante muitas gerações. O inconsciente é essencialmente imagético, né? Quando a gente dá significado de linguagem, de narrativa, deixa de ser inconsciente e se torna consciente, né? Então, a característica do inconsciente é que o inconsciente, em grande parte, é formado por imagens. Isso é o que aparece nos sonhos, por exemplo. Então, eu acho que esse tema da imagem ele é relevante porque a reprodução dessas imagens estereotipadas ao longo de gerações e gerações e gerações cria registros ancorados no inconsciente, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Agora, essa questão que a Eunícia trouxe e a Jéssica falou, né? Qual é a diferença entre correção e reparação histórica? Estou muito longe de responder essa pergunta, mas uma coisa que me ocorre é que talvez assim a reparação histórica ela é uma ação, apesar do nome histórico, ela é uma ação que se faz daqui para frente. É de hoje para frente que se faz uma reparação histórica, né? Não é através do apagamento do passado, não é através da negação, não é eliminando os livros do Monteiro Lobato, né? Não é tentando corrigir o passado, até porque se a correção, a ideia de correção já é problemática, a ideia de correção do passado é impossível, não tem como corrigir o passado, né? Então, essa ideia de uma correção que envolve apagar coisas e fingir que elas não existiram, eu não vejo como isso pode contribuir para a formação de pensamento crítico.
porque é uma ilusão também a gente achar que a gente vai conseguir criar o ambiente, e muito mais difícil ainda se essa responsabilidade é colocada nas costas do professor, né, de criar um ambiente em sala de aula que seja livre de racismo. Acho que não é essa a missão é ajudar os alunos a desenvolverem pensamento crítico, né? E para a gente ajudar os alunos a desenvolverem pensamento crítico, a gente tem que olhar para o passado tal como ele é, para o passado, para o presente, com todas as suas contradições, né? Então eu fico com essa sensação, assim, eu gostei muito dos comentários da Eunice, assim, desse olhar. é, para isso, essa ideia de corrigir o passado como sendo uma coisa impossível, mas ao mesmo tempo me parece que essa questão da imagem, não só a imagem no livro didático, não, mas a imagem no espaço escolar, né? A maneira como o espaço escolar é ornamentado, é decorado, a própria imagem que é formada pela composição das pessoas dentro de um espaço, né? Então, quando você tem pessoas negras na escola, qual é a função que essas pessoas estão ocupando? Tudo isso é imagem, né? A imagem não está só no livro didático, mas eu acho que esse aspecto da imagem ele é uma coisa importante ser corrigido assim, né? Só um compartilhamento de uma reflexão. Sim, sim. Rafael está com a mão, mas Não, eu ah, queria falar sim. uma coisa, lembrando até um pouco da ideia de políticas afirmativas, de modo geral, né? E aí, se a gente for pensar as leis, de educação das relações étnico-raciais como um todo, elas são uma política, de afirmativa, de reparação histórica, mas também pensando nessa lógica, enfim, da não correção, mas assim, além da reparação histórica, tem dois conceitos muito relevantes, que é o de reconhecimento, e aí eu acho que tem esse olhar para trás, né, do tipo, ele não é só para frente, é tipo reconhecer que tiveram grupos sociais, indivíduos que foram apagados, histórias que foram embranquecidas, como a do Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga, indivíduos que foram invisibilizados, seja no sentido biológico, né, enfim, lá do biopoder, né, político, como a gente quiser trazer aqui o conceito, como também impedidos de terem ali o seu reconhecimento histórico, de representação, de importância histórica, e aí de todos os grupos minorizados. E, para além disso, de valorização, né? Que a partir desse reconhecimento e dessa reparação histórica, você valorizar aqueles grupos sociais, aqueles indivíduos que contribuíram para o processo histórico, o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem como tudo cultural, assim, da construção dessa memória viva, né? Então você tem ali vários conceitos. Realmente a correção e aí, quando a Eunice falou da questão do Monteiro Lobato, eu lembrei muito daquela. Enfim, acho que estourou muito na época da pandemia, né? Das grandes manifestações, e aí, por exemplo, destruir estátuas, retirar dos lugares. Alguns, eu lembro de uma, acho que foi em Bristol, na Inglaterra, que se jogou a estátua no rio e se perdeu. E eu lembro que a Holanda, não foi, não foi a Holanda, o Deus chama de Holanda, os Países Baixos em Amsterdã, eu lembro que eles retiraram algumas estátuas de escravagistas é, lá do lugar, enfim, público, e eles colocaram dentro de museus. Porque essa ideia, você pode deslocar aquele uso, você não vai enfatizar, você não vai dar visibilidade, você não vai colocar em destaque no meio de uma praça pública, no meio, sei lá, de uma estação de trem, mas você vai pegar aquele documento histórico, aquela representação histórica, e você coloca dentro de um museu para problematizar, não para esconder aquela história, não para não, enfim, não dizer que existiu aquilo ali, né? Do tipo, ali não, eu lembrei agora de um texto do Ernest Renan, né, o que é a nação, ou é só a nação, o que é a nação, do que, nessa ideia da memória, o que a gente lembra, o que a gente quer, a gente não pode esquecer disso, a gente tem que lembrar disso, a gente tem que colocar e problematizar isso dentro dos espaços possíveis, assim, e aí você colocar no museu, de repente, talvez deixar naquele mesmo espaço, mas colocar uma nova placa, ou talvez uma intervenção, que vai gerar debate, que vai gerar interrogação, que vai gerar, enfim, uma série de coisas. Assim, eu acho que é por isso que o corrigir, o apagar, ou, enfim, destruir, seja lá como a gente queira chamar, obras como do Monteiro Lobato, entre outros, não faz sentido. É pegar o exemplo, não li o livro, mas esse exemplo que a Eunice trouxe é muito bom, excelente, assim.
Acho que é uma ótima saída, é uma forma de a gente lidar com esse passado de uma forma tentando ali fazer uma reparação e talvez até inclusive incluindo pessoas, personagens que possam ser reconhecidos e valorizados a partir disso. Uhum. Muito bom. Isso me fez lembrar aí a discussão sobre os termos também, revisionismo e negacionismo, né? Acho que tem a ver, mas também não dá para a gente discutir muito isso, né? A Juliana quer também falar alguma coisa. É só um gancho com isso que o Rafael falou que me fez lembrar de uma outra coisa, ainda dentro dessa ideia de que a gente está trabalhando com algo que está mergulhado e ancorado no inconsciente coletivo, né? Se a gente pensa no processo de transformação individual, olhando para a história de vida de uma pessoa, por exemplo, o que que um trabalho terapêutico tenta fazer? É justamente isso, é ressignificar a história de vida daquela pessoa. Então, você trabalha com imagens que estão ancoradas no inconsciente, sem um significado de linguagem explícito, tem ideias e crenças associadas àquelas imagens, mas não tem uma narrativa, não é uma coisa que a pessoa sabe que pensa. Isso é o que caracteriza o inconsciente. Eu não sei que penso, apesar de estar dentro de mim, né? E o trabalho de ressignificação, ele é um trabalho narrativo nesse sentido, em que você pega aquelas memórias e você cria uma outra narrativa sobre aquilo, a partir de um ponto de vista que é atual. Então, acho que essa ideia da ressignificação, ela é muito positiva. E uma outra coisa que eu acho, que eu lembrei, assim, que eu acho que vale compartilhar, é que em estudos sobre famílias interraciais, né, quando a gente pensa na dinâmica familiar e na saúde mental das crianças inseridas em famílias interraciais, né? O que as pesquisas nessa área vêm mostrando é que o maior fator de proteção para a saúde mental das crianças é quando a família, em primeiro lugar, tem uma atitude afirmativa em relação à sua raça, à sua etnia, né? Então, a família valoriza o que ela é, valoriza a sua ancestralidade, valoriza a sua história, reconhece, cria narrativas afirmativas, positivas que valorizam o legado daquela cultura. Isso é o que mais protege a saúde mental das crianças. Em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, a escola, em terceiro lugar, a sociedade como um todo, né? Esse é o peso que tem no sentido da saúde mental das crianças. Então, a gente entender também que, é claro, o trabalho da escola é um trabalho fundamental, mas o impacto que isso vai ter nas crianças depende muito da cultura familiar também, né? Porque o fator um de risco ou de proteção é a maneira como a própria família vê, né? Porque esses estudos de famílias interraciais, por exemplo, mostram conflitos assim latentes importantes, né, entre relacionamentos interraciais, envolvendo filhos, dinâmicas de poder, são coisas importantes. Então, quando a criança vem de uma família que valoriza isso, ela já está muito amparada, e quando a escola faz esse trabalho, mais ainda. Então, a ideia um pouco é que quando família e escola trabalham, o impacto dos fatores da sociedade ampla sobre a criança, eles são muito menores, a criança fica muito mais protegida, né? Apesar da gente viver em uma sociedade estruturalmente racista, a família e a escola têm um papel em termos de fator de proteção que tem um impacto muito grande, faz diferença na vida da criança. Não é uma bobagem, né? Não é nadar para morrer na praia, é uma coisa que faz diferença de verdade. Muito bom, estamos aí aprendendo muitas coisas. Muito bom, Juliana. Gente, nós temos um teto, tá, para nossa reunião, para nossa discussão, que está ótima, né? Está excelente. Eu estou aqui pensando, né, a partir das muitas contribuições que foram dadas, né, no desafio, né, que é colocado para nós, professores de história, né, a partir do que está sendo discutido aqui, né, que é trabalhar narrativas plurais na sala de aula, que não é um desafio pequeno, é um desafio enorme, né, narrativas plurais do passado. Porque num primeiro momento, né, quando se pensa nessa coisa da reparação histórica, né, do enfrentamento do racismo, né, muitas vezes a primeira reação ou atitude, né, é de uma substituição, né, ou de uma substituição, né, da história, da narrativa, é, é, mas que não é isso, né? É buscar
narrativas plurais, né? Buscar diálogos, né? Que é algo que é muito desafiador, né? É muito desafiador você trabalhar com isso na sala de aula, pensando as narrativas históricas mesmo, né? Aí pensando no livro didático, na configuração do livro didático, né? Eu, dialogando aqui com a Érica, fiquei pensando, né? Como construir uma narrativa, um livro didático que contemple, né, os diversos grupos étnicos, culturais, né, de uma maneira que traga equidade, né? Então, assim, é desafiador isso, né? Muito se bem que é isso, o livro didático ele é só um instrumento, né? O professor que está ali na sala de aula e que vai utilizar esse instrumento didático, né? Ele que vai dar vida àquele instrumento. Então, é isso, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Não se trata de apagar, né, uma narrativa, mas de construir essas narrativas plurais e colocá-las em diálogo, claro que a partir de uma perspectiva muito crítica, né? Porque nós temos aí os corpos que são racializados e aqueles que não estão racializados, né? Então, não é uma situação em que existe uma horizontalidade aí, né? São relações desiguais. Então, tudo isso precisa ser muito avaliado, né? E eu acho que nossa discussão, ela contribuiu muito para pensar em tudo isso. Vamos dormir cheios de Alguém, ideias. alguém quer fazer mais alguma colocação? Acho que a gente já Gostaria? passou da hora, hein, Já Jussara? passamos, é. Passamos. Seria maravilhoso, É. né? É bom porque dá ânimo para os próximos, mas. Então, tá bom, pessoal. Então, eu vou agradecer a participação de todos vocês, que foi excelente, E né? para quem não leu a Céu conversa azul, aparelada, é, ai meu Deus, faltou a palavra, embaralhou uma na outra, já é o sono. Para quem não teve a chance de ver em paralelo, a gente já tinha falado no início do encontro que hoje teríamos a oportunidade de ver alguns planos de aula. E essa ideia foi por água abaixo em função do Comprolífico, foi o encontro, né? Então, a gente vai encontrar um outro momento, vamos fazer de repente um dia só para isso, mas a gente não vai acho deixar que de precisa fazer. ser um dia só para isso. É. Então, muito obrigada, pessoal. Céu Azul, Lepac e aqueles que estiveram conosco pela primeira vez, tá? Uma boa noite para todos e todas e todes, e até a nossa próxima Até a reunião, próxima. nosso próximo encontro. Beijos. Gente, Beijo. obrigado. Boa noite, obrigado, aprendi muito, hein? Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Boa Antônio. noite. Boa noite.